Respostas. Transparência e imparcialidade nos usos da inteligência artificial no âmbito do serviço público. Questão 11. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA, tem como ponto de partida a definição de objetivo estratégico que leva em consideração todo o ecossistema tecnológico e que poderão posteriormente ser desdobrados em ações específicas. São objetivos da EBIA, exceto a. Contribuir para a elaboração de princípios éticos para o desenvolvimento e uso da IA responsável. B. Promover investimentos sustentados em pesquisa e desenvolvimento em IA. E. Estimular a inovação e desenvolvimento do IA brasileiro em ambiente internacional. Resposta é certa e incorreta. Promover barreira à inovação em IA. Diversidade e inclusão na sociedade. 12. Em relação à proteção constitucional aos direitos dos grupos indígenas, assinale a alternativa correta. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e do lago nela existente. Questão número 13. Segundo a doutrina, 4 elementos devem ser analisados para a constituição da população quilombola. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde a um desses elementos. Passado, história de existência, opressão racial, cultura própria, relação especial com a terra, autoatribuição. Não corresponde a um desses elementos. Aspecto econômico dos imóveis ocupados. Questão número 14. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. 15. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. A investidura em cargos depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. 16. O Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, Estatuto da Reforma Administrativa, classificou a administração federal em direta e indireta. A respeito do regime jurídico aplicável a tais órgãos e entidades, assinale a opção correta. A. É vedado ao Presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal, delegar competência para a prática de atos administrativos. B. Cabe ao Poder Executivo a regulação da estruturação das atribuições e do funcionamento dos órgãos da administração federal, respeitando a competência constitucional do Poder Legislativo. Portanto, a reforma administrativa classificou a administração federal em direta e indireta. A respeito do regime jurídico aplicável a tais órgãos e entidades, assinale a opção correta. B. Cabe ao Poder Executivo a regulação da estruturação das atribuições e do funcionamento dos órgãos da administração federal, respeitando a competência constitucional do Poder Legislativo. Questão número 17. De acordo com a Lei Federal número 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais, a exoneração de carga efetiva ocorrerá: a. De ofício, quando o servidor tomar posse, mas não entrar em exercício dentro do prazo. 18. A função desenvolvida pelo Estado com o objetivo de assegurar o ajustamento necessário na apropriação de recursos na economia, visando a correção, dentre outras falhas de mercado, das externalidades que fazem com que os preços não reflitam as decisões econômicas,
e que por isso abre espaço para a intervenção do governo na economia, é denominada função alocativa. 19. Se o governo, ao atuar via função estabilizadora, decide realizar unicamente uma redução dos gastos públicos, a. Reduz a renda de equilíbrio da economia. Noções de orçamento público. 20. Acerca do que dispõe a inovação orçamentária no sistema governamental brasileiro, julgo os itens a seguir. 1. A dimensão operacional no sistema orçamentário compreende o conjunto de ações orçamentárias incluído na Lei Orçamentária Anual, LOA, bem como ações não orçamentárias. 2. A agenda transversal é o conjunto de atributos que encaminha problemas complexos de políticas públicas, podendo contemplar aquelas focalizadas em público-alvo ou temas específicos que necessitam de uma abordagem multidimensional integrada por parte do Estado para serem encaminhados de maneira eficaz e efetiva. 3. A visão de futuro e os indicadores-chave nacionais a ela vinculados, Key National Indicators, bem como suas metas em sistema de bandas. 4. As ações orçamentárias orientam as diretrizes governamentais. Está incorreta apenas a opção 4. Discursiva. Determinada pessoa, sem se identificar, enviou mensagem para a ouvidoria do órgão federal X, pertencendo ao Ministério da Educação, relatando que o servidor vinculado a esse ministério cometeu determinada infração administrativa. De pronto, a autoridade competente pertencente ao próprio órgão instaurou um processo administrativo disciplinar, PED. Instaurado o PED na fase de defesa, cai exercer o direito ao contraditório e ampla defesa sem, contudo, estar assistido por um advogado. Transcorrido o PED, foi imposto pelo ministro da Educação a penalidade de demissão. Considerando a situação apresentada, redige um texto dissertativo sobre o processo administrativo disciplinar PED, disciplinado pela Lei 8.112 de 1990. No seu texto, aborda os seguintes pontos, remetendo-se à situação hipotética quando cabível. A. As fases do PAD, conforme o rito ordinário, de acordo com o artigo 235 da Lei Complementar 840/23 de dezembro de 2011, o processo administrativo disciplinar se desenvolve na seguinte fase: 1. Instauração. 2. Instrução. 3. Defesa. 4. Relatório. E 5. Julgamento.